Olá, cursistas! Tudo bem? Hoje vamos retomar nossos estudos, relembrando a aula passada. Lembram-se de dados brutos e de rol? Quando se tem um conjunto de dados expressivos, é importante que se organize de forma correta para facilitar nosso entendimento e, consequentemente, facilitar nossos trabalhos. Organização de rol. Vamos lá. Quando se tem um conjunto de dados expressivos, é importante que se organize de forma correta para facilitar nosso entendimento e, consequentemente, facilitar nosso trabalho. Estou repetindo para que vocês tenham em mente esta minha fala. Vamos a um exemplo de dados brutos e rol. Assim, quando eu tenho um conjunto, por exemplo, 2, 8, 1, 6, 9, 11, 3, tudo está fora de ordem. Não tem ordem nem crescente e nem decrescente. Agora, vamos ao rol. Relembrando, é só colocar em ordem, não é isso? Preferencialmente em ordem crescente para facilitar. Então, o rol é uma tabela obtida após a ordenação dos dados. Vamos lá. Dado um rol, 41, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 50 e assim por diante, isto aí que eu estou mostrando, eu posso chamar de rol. Por quê? Porque já está na ordem crescente. Então, vamos relembrar alguns outros conceitos. O conceito de amplitude amostral. O que quer dizer amplitude amostral? É a diferença do número maior do meu rol menos o número menor do meu rol. Então, é só pegar o número maior e subtrair do menor. Qual o número maior nesse slide, nesse conjunto de números? É o número 60. E qual é o limite menor? Qual o menor número? É 41. Automaticamente, 60 menos 41, eu vou obter 19. Então, o que quer dizer? Que a minha amplitude amostral de todo esse conjunto será 19. Vamos lá. E quando eu quiser uma amplitude de classe? Aí, você pega todo o conjunto organizado. O que é um conjunto organizado? Um rol. Pega a classe e faz o mesmo procedimento. Observe, eu estou aqui apresentando um intervalo de 41 a 45. Então, qual a amplitude nesse caso? Qual é o limite maior? Não é 45? Qual o menor? 41. Então, é só subtrair 45 por 41, que vai ser 4. Observe que ali está equivocado. 45 menos 40, mas é 45 menos 41, que vai ser igual a 4, ok? Continuando, vamos lá. Observe que, neste caso, eu tenho um quadro onde está organizado, não é isso? Os números começam de 41, chegando até 60. Observe a frequência do número 41. O número 41, ele apresenta 3 vezes. Então, a frequência do número 41 será 3. O número 42, ele aparece 2 vezes. O número 43 aparece uma vez, o 44, uma vez, o 45, uma vez, o 46, 2, e assim por diante. Então, frequência é quantas vezes
este número aparece no rol. Isto é uma distribuição de frequência. E o total dessa frequência são o quê? Qual é o total? 20. Isso quer dizer que minha amostra, não é isso? Eu tenho 20 itens que apareceram ali. Então, se você somar 3 vezes que apareceu 41, 2 vezes que apareceu 42, 1 vez que apareceu 43, se você somar essa frequência, você vai obter a quantidade de 20. Dando continuidade, nós podemos fazer outros exemplos na própria sala de aula. Se eu tenho alunos com 18 anos, 19 anos, 20 anos, se eu tenho 3 com 18, 4 com 19, 5 com 20, o 4, o 3, o 5, vai ser o quê? A frequência, claro, não é isso? Então, dando continuidade, vamos lá. Relembrando, intervalo, não é isso? Intervalo de classe e frequência. Gostaria que vocês anotassem os conceitos que nós vamos falar a partir de agora. Os conceitos da estatística, eles são interessantes porque você vai acumulando conhecimento e vai tendo uma interpretação melhor do que se fala. Observe, por favor, os próximos slides. Vocês lembram? Que simbologia é esta? Intervalo. O intervalo está fechado para o 10 e aberto para o 20. Lembram que eu já falei sobre isso? Vamos lá. Observe este slide, onde está escrito classes e frequências. Eu já ensinei para vocês, não é isso? Quantas classes nós temos ali? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira começa de 41 até 45. Observe que tem um intervalo fechado em 41 e aberto em 45. Então, na hora de contar, o 41 entra na contagem e o 45 não. Por quê? Porque ele vai ser contado na segunda classe, onde o intervalo está fechado para 45 e aberto para 49. O 49 não conta. Onde que ele vai ser contado? Na terceira classe e assim por diante. A frequência, vamos lá. Do número 41 ao 44,999, não é isso? Nós temos 7 números. De 45 a 48,999, nós temos 3 números. Então, quer dizer, a frequência nesse intervalo é 3. Na terceira classe, de 49 a 52,999, que eu falo isso para não chegar no 53, nós temos 4 números. E de 53 a 56,99, nós temos apenas um número. Então, observe que a frequência, repetindo, é quantas vezes o número aparece. Dando continuidade, olha aí, coloquei de forma mais clara. Quantas classes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. O intervalo de 41 a 45, 45 a 49, 49 a 53. E agora eu pergunto para vocês, qual é a classe onde mais aparece os números? A primeira classe, porque a frequência é 7. E onde aparece a menor quantidade? Na classe 4, que apresenta apenas uma frequência. Qual é o total? 20. Se você somar toda a frequência, que é 7 mais 3 mais 4 mais 1 mais 5,
você obterá a quantidade de 20. Agora, vamos falar quanto à distribuição dessa frequência. Nós precisamos entender o que é uma distribuição de frequência. Na distribuição de frequência, nós temos a frequência absoluta. E o que é frequência absoluta? A frequência absoluta são os valores que realmente apresentam o número de dados de cada classe. A soma das frequências simples é igual ao número total dos dados da distribuição. Na realidade, é a quantidade de sua amostra estudada e é representada por FI. Observe que o F é minúsculo. Por que eu digo? Porque nós vamos ter F maiúsculo. Então, FI é igual frequência absoluta. FRI, o que será isso? A frequência absoluta acumulada, que é o acúmulo das frequências absolutas a partir da segunda, pois a primeira não tem acúmulo, ok? Logo, logo, vocês irão entender melhor. Vamos compreender o que são agora frequências relativas. Lembre-se que é preciso anotar todos esses conceitos para que haja um entendimento melhor. Então, vamos lá. Nós falamos de frequência absoluta. Agora, nós vamos falar de frequência relativa. Logo, logo, vocês irão entender melhor. Não fique preocupado, apenas anote todos os conceitos porque vocês irão precisar. Vamos compreender agora o que são frequências relativas. Nós falamos de frequência absoluta, agora nós vamos falar de frequências relativas. Frequências relativas são os valores das razões entre as frequências absolutas de cada classe e a frequência total da distribuição. A soma das frequências relativas é igual a 1, quer dizer, sempre equivale a 100%. A frequência relativa, ela é representada por FI. Observe que agora F é F maiúsculo. Então, FI com F maiúsculo representa a frequência relativa, pois a frequência absoluta é representada por letra minúscula. E FRI vai ser o quê? A frequência relativa acumulada. O próprio nome já diz. Acúmulo das frequências acumuladas a partir da segunda, porque a primeira não tem nenhum acúmulo, ok? E precisamos saber também o que é XI. Isso representa o ponto médio da classe, onde daqui a pouco vocês entenderão o que quer dizer um ponto médio de classe. Agora, eu tomei o cuidado de fazer um slide para vocês, onde eu mostro passo a passo como que você calcula o limite inferior, o limite superior, como que você calcula a amplitude, como que você calcula o número de classes e demais. Vamos lá. Para organizar um rol, o primeiro passo é você colocar na forma crescente ou decrescente. Depois, é determinar os limites. O limite máximo é igual ao maior valor e o limite mínimo é igual ao menor valor. Segundo passo, você vai calcular a amplitude total. Lembre-se que eu falei que a amplitude é o limite máximo menos o limite mínimo. Depois, terceiro passo para você organizar uns dados, principalmente se for
muitos dados, você irá calcular o número de classes. Como que você vai organizar? Em quantas classes? Aí nós temos a fórmula. E K representa número de classes. E K é igual a raiz quadrada de N. O que quer dizer N? N são os totais, os valores a serem organizados. É a amostra total. Então, quando você joga na raiz o número total dos valores que você tem, ou a amostra, o que você vai encontrar? Às vezes você encontra um número que não é inteiro. Lembrando que todas as vezes que você encontrar um número não inteiro, você terá que arredondar. E esse arredondamento, ele será sempre para mais. E não segue a regra matemática. Por exemplo, se você encontrou um valor de raiz 5,3, vai arredondar para 6. Se for 5,7, também vai arredondar para 6. Então, não segue a regra de arredondamento matemático. Porque 5,3 no arredondamento matemático, dentro das regras normais, você teria que voltar para 5. Mas não, você terá que acrescentar, você vai transformar o 5,3 em 6, ok? Quarto passo, você irá calcular a amplitude da classe. Olha que eu falei com vocês, amplitude de classe, é do intervalo da classe, que a gente chama de H. E que quer dizer esse H? É o intervalo de quanto em quantos números você vai mudar de classe. E essa amplitude de classe, ela é calculada pela fórmula. H é igual à amplitude total dividido pelo número de classes. A amplitude da classe ou intervalo de classe é representada, repetindo, pelo H, e será igual à amplitude total dividido pelo número de classes, ok? Anote, por favor. Vou passar agora para vocês um exemplo prático para que vocês tenham um entendimento melhor de toda essa fala, ok? Observe os dados brutos. Por que dados brutos? Será que não está organizado? 165 foi para 170. 162, depois volta, 175, 185, 188, 164. Observe que eu não posso chamar essa tabela ou este quadro de um rol, porque não está organizado, ok? Vamos lá. Dando continuidade, eu gostaria que vocês organizassem estes dados. Eu comecei para vocês. Olha lá, quantas vezes aparece o 160? 2 vezes. Então, eu organizei, coloquei 160 e 160. Qual é o próximo número depois de 160 na ordem crescente? É 162. Tem mais de um número 162? Eu não achei, só achei um. Então, eu vou colocar 162. E 163? Eu encontrei um só. 164 também. Já o 165, eu encontrei 2. Então, eu vou organizar, eu vou colocar 2, 165. 166, eu também achei a frequência de 2. 167, 1, 2, 3, 4. Será que tem mais? Se tiver, vocês vão continuar organizando esse rol para que vocês tenham um entendimento melhor, certo? Aí, depois de organizado, eu pergunto, qual o número de classes? Como organizar este evento, essa quantidade de números?
como que eu faço para saber se vai ser uma classe, 2, 3 ou 4? Vamos organizar o hall, né? Como eu pedi para vocês. E repetindo, o hall é a ordenação dos dados brutos. Pode ser em ordem crescente ou decrescente de valores. Forme o hall de dados apresentado no slide anterior. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o número 160 foi o menor número que eu encontrei. Por isso, eu comecei do número 160. Só repetindo para vocês, quantas vezes ele aparece? Tem 161? Não, então eu não coloco. Tem 162? Tem. Quantas vezes ele aparece? Vocês que vão fazer essa anotação, ok? Dando continuidade, vou apresentar novamente outro slide. Nós vamos calcular agora o número de classe. Como que é feito isso? Eu deixei bem visível para vocês o número de classes. Classes é representado pela letra K. É igual a raiz de N, que é a amostra. Então, qual é a nossa amostra? Quantas medidas de altura nós temos naquele hall que vocês organizaram? Quantos estudantes foram mensurados? 45 estudantes. Implica que, qual é o meu N? 45, porque eu mensurei a altura de todos eles. Quem são todos eles? 45 estudantes. Então, vamos lá. Se K é igual a raiz de N, é só substituir. K é igual a raiz quadrada de quanto? De 45. Qual é o resultado? É 6,7082. O que eu falei para vocês? Se o número, a raiz quadrada não der um número inteiro, você terá que arredondar. Então, agora você tem o número de classe, que será o quê? 7, porque 6,7 é um número decimal, então você vai ter que arredondar. A nossa classe, o número de classe nós já temos. Olha aí, vocês já sabem fazer o quê? Calcular a amplitude. Vocês já sabem calcular o número de classes. Parabéns para vocês. Vamos dar continuidade. Vocês estão achando difícil? Se estiver achando difícil, o que vocês terão que fazer? Volte no slide, tire a dúvida e dê continuidade. Faça quantas vezes for necessário. Então, vamos lá. Agora, eu gostaria que vocês calculassem a amplitude da amostra que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, olha que interessante. Vocês já sabem calcular, não é isso? Alguns itens. E agora, vocês sabem que aquela amostra que eu passei para vocês, naquele slide que eu pedi para vocês fazerem a organização, vocês já sabem que tem que dividir em 7 classes. Vocês já calcularam. Então, agora, eu vou pedir para que vocês calculem a amplitude total dessa amostra. Então, mas o que é isso? Vamos lá. Amplitude total ou amplitude da amostra é dada pela diferença entre o maior e o menor valor do hall. Todo mundo já sabe. Então, no exemplo anterior, nós temos qual é o maior número.
que vocês encontraram? Com certeza foi o número 195. E qual foi o menor número que está representando as alturas dos estudantes? 1,60 ou 160. 160 centímetros. Então, qual é a diferença entre o maior, que a gente fala limite superior, né, e o menor, que é o limite inferior? 195 menos 160, 35. O que vocês já têm agora? A amplitude total, que é da totalidade da sua amostra. Agora, é interessante que vocês relembrem o que é uma frequência absoluta. A frequência absoluta indica quantas vezes cada elemento aparece no rol. A exemplo, fica muito repetitivo, mas é interessante que repita para que haja melhor entendimento. O 160 apareceu quantas vezes? 2. Isso é frequência? É. O 161 apareceu quantas vezes? Nenhuma. O 162 apareceu quantas vezes? Uma. O 163 também apareceu uma vez. Agora, vocês já sabem como, não é isso? Como observar a frequência desses números em um rol. Mas eu quero dar continuidade perguntando. Vocês já calcularam agora a amplitude total da amostra. E como achar o intervalo ou a amplitude da classe? Vocês já sabem que são 7 classes. Então, repetindo, para achar a amplitude da classe, lembra que eu falei que é H? Não é isso? H é o intervalo ou a amplitude de classe. Então, vamos lá para que nós possamos, né, para que a gente calcule esse intervalo. Agora eu pergunto para vocês, como achar o intervalo ou a amplitude de classe? Vou repetir. A amplitude de classe ou intervalo, ela pode ser representado pela letra H. Então, vamos lá. Como encontrar essa amplitude de classe? É só substituir na fórmula. Observe que a amplitude total, vocês encontraram o valor de 35. E vocês também já têm o número de classe, que é 7. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a amplitude total pelo K, que é o número de classe. Então, é só substituir. A amplitude total é 35, dividido pelo número de classe, que é 7. Eu vou obter um resultado de 5. Então, o que é 5? 5 é o intervalo ou a amplitude das classes que eu estou trabalhando. Quer dizer que vai ser de 5 em 5 o meu intervalo para que eu conte esses números, para que eu saia de uma classe para outra, ok? Nós já descobrimos que é interessante que esses dados sejam divididos em 7 classes. Então, eu coloquei ali para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Como organizar? Você também já sabe que o intervalo é de 5, a amplitude da classe é de 5. Então, vai de 160 a 165. A próxima classe, o intervalo não é 5? Então, vai de 165 a 170. Lembrando que quando você for contar, o 165 entra,
o 170 vai entrar na próxima. Todas as classes, elas funcionam da mesma forma. Então, vamos lá na primeira classe, 160 a 165. Você vai contar o 160, mas não vai contar o 165, porque ele será contado na classe 2. Aí, na classe 2, 165 a 170, o 170 vai ser contado na classe 3. 170 a 175, 175 a 180. Observe que está variando de 5 em 5, porque eu organizei em classes e eu já tenho o intervalo. Como que eu vou distribuir esses números? Então, olha aí que bacana, eu comecei a organizar o rol. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada na classe 7. O intervalo eu fechei para 195. Por quê? Porque ele vai ser contado, porque ao final eu não vou deixá-lo. E isso também, quando a gente fala 7 classes, nós estamos sugerindo, porque por ponderação você pode precisar de usar de outras formas para poder organizar, ok? Lembrando que os intervalos, eles funcionam da seguinte forma: classe 1 para classe 2, se você achou o intervalo de 5, você vai contar de 5 em 5. E se o intervalo fosse de 10, seria 160 a 170, 170 a 180 e assim por diante, certo? Vamos a mais um slide para que a gente tenha uma compreensão satisfatória. Esse slide aqui é somente para vocês visualizarem o que eu falei anteriormente. Olha lá, se o nosso intervalo é de 5, vai de 160 a 165. O 2 vai de 165 a 170. E eu estou repetindo, aliás, eu escrevi para vocês o que eu falei, para que vocês tenham, não é isso? A visão, não somente a fala, mas que você enxergue também o que eu falei aqui. Deu para entender? Enxergar o que eu falei, então preste atenção. 160 a 165. Se fosse o intervalo de 20, 160 a 180. Penso que não preciso falar mais, certo? Às vezes fica muito repetitivo, mas é preciso. Vou apresentar a vocês um outro exemplo. Então, como eu disse, vou apresentar outro exemplo. Aqui está mostrando a idade, né, isso, olha lá, na tabela, idades e número de empregados. O que quer dizer? Está querendo dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 classes, não é isso? Meus funcionários, eu posso organizá-los em 5 classes. Como que eu organizei? Nas idades entre 5 e 23, eu tenho 45, a frequência de 45 empregados, né, ou funcionários, nessa classe. De 23 a 31, eu tenho 55, né, funcionários. De 31 a 39, eu tenho um número de 35. De 39 a 47, eu tenho 27. De 47 a 55, eu tenho 18. Então, e observe esse W deitado, isso quer dizer somatória, que é o total. Qual a frequência total? 180. Eu tenho 180 funcionários distribuídos nessas classes. Então, a tabela acima, ela apresenta quantas classes? 5. De 15 a 23,
é a primeira classe, onde 15 é o limite inferior e 23 é o superior. E assim por diante, pode observar. A frequência da primeira classe, repetindo, é 45. A frequência da segunda classe é 55. Entre 47 e 55 anos, quantos funcionários eu tenho? 18. Qual é o maior número de funcionários que eu tenho apresentado ali? O maior número está com a idade entre 23 e 31. Eu tenho 55 funcionários na segunda classe, que é com a idade entre 23 e 31 anos. Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos entender o que é um ponto médio de uma classe. O ponto médio de uma classe é dado pela média aritmética dos limites de classe. Vamos ao slide para entender. O ponto médio de uma classe, repetindo, é dado pela média aritmética dos limites de classe. Então, o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Vocês irão entender agora. Xi, lembre-se que eu falei que Xi representa o ponto médio, onde qual é o limite inferior nessa primeira classe? 15 e o superior 23. Então, se eu quero achar o ponto médio entre esses dois valores, eu vou somar esses dois valores e dividir por 2. Então, 15 mais 23, 38. Dividido por 2, 19. Então, observe aqui que eu coloquei mais uma coluna que é de Xi, que é o ponto médio para calcular o ponto médio das idades, não é isso? De cada classe. Então, qual é a média aritmética da primeira classe? Uns têm 15, outros têm 16, 17, até 23 anos. Eu somando as idades, então eu posso dizer que a idade média dessa classe é 19. E da segunda classe, 23 mais 31. Dividido por 2 vai dar 27. Vocês podem fazer depois de cada uma da classe e conferir para ver se realmente está correto. Certo? Correto? Agora, vamos entender o que é frequência absoluta acumulada. Como eu disse, acumulada. O próprio nome já diz, nós vamos aprender a acumular essa frequência absoluta. E ela pode ser representada por FAC ou por FRI. Então, vamos lá. Frequência absoluta acumulada. Observe que na tabela, como vocês já sabem, nós temos 5 classes. De 15 a 23, 23 a 31, 31 a 39, 39 a 47, 47 a 55. Nós já temos FI, que é o número de funcionários, que é com as idades entre 15 e 23 eu tenho 45, de 23 a 31 eu tenho 55, de 31 a 39 eu tenho 35, de 39 a 47 eu tenho 27 funcionários e de 47 a 55 eu tenho 18. Somatória do número de funcionários, né? 180. Xi, você já sabe, é o ponto médio, já está calculado. Nós calculamos. Agora, nós vamos aprender a frequência acumulada. A frequência não é 45, 55, 35, 27, 18? Isso não é frequência? Então, nós vamos acumular essa frequência. A primeira frequência é 45. Então,
eu vou acumular com nada, não está acumulando, não tem outro anterior a ele para que eu possa acumular. Então, vai ser 0 mais 45. Aí, a partir do 45, eu vou acumular. 45, qual é a próxima frequência? Não é 55? Então, 45 mais 55, 100. 100 mais 35, 135. 135 mais 27, 162. 162 mais 18, 180. Observe que aqui, na acumulação, tem que dar o número total de funcionários, porque eu acumulei a frequência, o número de pessoas que eu tenho ali tem que dar igual o meu acúmulo. Então, está correto, ó, 180 funcionários. Vamos falar de frequência relativa. Nós falamos agora de quê? Anteriormente, de frequência absoluta acumulada. Vamos falar agora de frequência relativa. Lembra que no início eu pedi para vocês anotarem todos os conceitos? Que agora nós vamos utilizar o conhecimento. Então, o que é uma frequência relativa? Ela é obtida dividindo-se a frequência da classe pelo somatório da frequência total, né, que é FI. Parece difícil, mas não é. Então, novamente aos slides. Frequência relativa. Em relação a quê? Não é isso? Vamos ver. Eu já disse que a frequência relativa, ela é obtida, né, dividindo-se a frequência da classe pelo somatório da frequência total. Então, vamos raciocinar. Se FI é 180, não é a frequência nossa absoluta, não é 180? FI maiúsculo, que é a frequência da classe, né? FI da primeira classe é 45. Então, se eu quero saber a relação de 45 para o total de 180, o que eu faço? Eu divido 45 por 180. Então, eu vou encontrar 0,25. Então, o que isso quer dizer? Que 25% de todo o meu funcionário, né? Ele está na primeira classe. Agora, vamos lá calcular a frequência relativa da segunda classe. A frequência absoluta não é 55 na segunda classe? Então, se eu quero a relação desse número de 55 funcionários em relação a todos eles, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 55 por 180. O que quer dizer? Deu um valor de 0,31, que quer dizer 31%. Por que 31%? É porque eu multiplico por 100, porque a frequência relativa, ela é dada normalmente em percentual, para você ter uma ideia mais real da situação. Então, a terceira classe, ela deu 0,19, que quer dizer 19%. A soma dessa frequência relativa, no final, 0,25, 0,31, 0,19, 0,15, 0,10, ela tem que dar 1. Porque o quê? Corresponde à totalidade, um inteiro. Ou então, se você pensar em uma frequência relativa em percentual, vai ser 25%, 31%, 19%, 15%, 10%. Se você somar, tem que dar 100%. Penso que deu para compreender.
Caso não haja compreensão, peço que vocês voltem ao slide e refaça o exercício para que vocês tenham uma melhor compreensão do conteúdo. Agora, eu gostaria que vocês observassem os dados mais organizados. Gostaria que vocês observassem com carinho os dados depois de organizados. Olhe a tabela. Responda. O maior número de empregados desta empresa tem que idades? O maior número de funcionários dessa empresa está entre 23 e 31. E em que classe que ele está? Claro, na segunda classe, não é isso? Qual é a porcentagem desse grupo de pessoas? Não é segunda classe? Não deu 0,31 a frequência relativa? Então, esse número de funcionários ali corresponde a 31%. Aí eu volto a perguntar, de 47 a 55 anos, quantos funcionários essa empresa tem? 18, não é isso? Olha, de 47 a 55, quantos funcionários eu tenho? 18. E eu posso fazer mais uma pergunta nesta classe. Qual é a porcentagem, esse 18 funcionário, esse número 18 funcionários, ele corresponde quantos por cento dos meus funcionários? 10%, não é isso? 10% dos funcionários dessa empresa têm idades entre 47 e 55 anos. E olha aqui como está certo. Quanto que é 10% de 180? 18. Então, prova que está corretíssimo. Vou apresentar para vocês as referências. Isso quer dizer que nós estamos chegando no finalzinho. Isso, todo mundo aí está dando graças a Deus, mas daqui a pouco tem mais. Então vamos lá, as referências. Barbosa, não é isso? Marco Antônio, Instituto Federal do Paraná. Sistema, Escola Técnica Aberta do Brasil. Adaptação, Raquel Cecílio. E também, né, do site educaçãouol.com.br. É interessante que quando vocês fizerem algum trabalho, vocês também têm que colocar o quê? As referências. Não esqueçam disso. E vou deixar para vocês uma reflexão. Viva o presente, porque o futuro a Deus pertence. Faça hoje tudo o que tem que ser feito. Não deixe para amanhã. Então, muito obrigada pela atenção. Até breve.